A gente, né, enfim, quando leva a multa, é penalizado no bolso. Então, para quem anda na linha, nada mais adequado do que também premiar. A gente está muito acostumado, né, enfim, a ter a punição para quem anda fora da linha e está certo. Mas, por outro lado, né, se a pessoa está dentro da regra do jogo, então a ideia é instituir esse incentivo, 5% de desconto no IPVA, para quem não tenha levado multa nos últimos 12 meses. Olá, seja bem-vindo ao podcast Ordem do Dia. Eu sou o João Guedes e estou com a minha colega Eduarda Demenech para conversar com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, sobre a proposta que prevê um desconto no IPVA para os bons motoristas em Santa Catarina. Seja bem-vindo, deputado. João, Eduarda, obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado. Deputado, a gente já começa ali perguntando, né? Qual que é a ideia e como que vai funcionar esse benefício? Na verdade, a ideia não é nova, ela está instituída no próprio Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito é uma lei federal e essa lei estabelece um critério e chama, entre aspas, de bom motorista aquele que não tenha levado nenhuma multa nos últimos 12 meses. E a própria lei federal, que é o Código de Trânsito, permite aos estados instituir algum benefício fiscal para essa categoria de motoristas, ou seja, para aquelas pessoas que não tenham levado multa nos últimos 12 meses. Então é uma possibilidade que o Código de Trânsito Brasileiro já previu para os estados e o máximo que o Código de Trânsito prevê como possibilidade é 5% de desconto no IPVA para aqueles motoristas. Então a gente aproveitou essa oportunidade que está prevista no próprio Código de Trânsito Brasileiro para instituir esse incentivo que vários outros estados, inclusive, já instituíram. Então nada mais adequado. A gente, né, enfim, quando leva a multa, é penalizado no bolso. Então, para quem anda na linha, nada mais adequado do que também premiar. A gente está muito acostumado, né, enfim, a ter a punição para quem anda fora da linha e está certo. Mas, por outro lado, né, se a pessoa está dentro da regra do jogo, então a ideia é instituir esse incentivo, 5% de desconto no IPVA, para quem não tenha levado multa nos últimos 12 meses. Pois é, né, deputado? Isso é uma possibilidade oferecida pela legislação nacional que Santa Catarina ainda não estava aproveitando e oferecendo para os seus motoristas, né, embora outros estados já tenham. Com essa sua proposta aqui na Assembleia Legislativa, o senhor espera alguma resistência do estado, do governo do estado, com relação à possibilidade de perda de arrecadação? Como é que o senhor vê essa questão? Nós fizemos, inclusive, um estudo financeiro. Sempre que o Estado encaminha aqui para a Assembleia Legislativa a projeção do orçamento para o ano seguinte, é uma coisa incrível, mas todo ano o Estado projeta um valor X de arrecadação do imposto IPVA. E na prática, sempre se arrecada muito mais do que aquilo que estava até previsto pelo próprio Estado. Ou seja, não há uma renúncia de receita, porque em relação ao IPVA sempre há um superávit na arrecadação, sempre há um excesso de arrecadação. O Estado sempre arrecada mais do IPVA do que aquilo que projetava. E também há uma série de benefícios indiretos, né? As pessoas com esse incentivo, né, andando na linha, também há menos custo para o Estado. O trânsito fica melhor, tem menos acidente. Enfim, tem uma série de ganhos indiretos. Uma curiosidade do Código de Trânsito Brasileiro, né, no celular as pessoas podem baixar aquele aplicativozinho da carteira digital, da carteira de motorista. Inclusive tem uma aba no próprio aplicativo da carteira de motorista que fala ali do bom motorista. E inclusive tem uma série de benefícios, além do IPVA que alguns estados já instituíram. Mas tem vários órgãos governamentais que também dão benefícios. Por exemplo, o Banco do Brasil, nesse aplicativo, tem um desconto no seguro para quem não tenha levado essa multa. Tem uma série de seguradoras privadas, mas o Banco do Brasil, eu dou o exemplo, que é um banco público, né, que prevê esse benefício, que prevê esse incentivo. Ou seja, é realmente uma diretriz do Código de Trânsito. Então, se está lá essa oportunidade, vamos fazer valer também em Santa Catarina. Até, deputado, aproveitando que o senhor se referiu ao aplicativo da carteira de motorista, né, é importante ressaltar que mesmo que o motorista tenha ficado 12 meses sem receber multa, ele não é incluído automaticamente nesse registro nacional positivo de condutores, né, que é o nome oficial desse dispositivo. É preciso que o motorista autorize a sua inclusão e aí ele pode recorrer ao portal de serviços do Senatran na internet ou também aquele aplicativo da carteira digital, né, de trânsito. É importante deixar isso claro, que não basta não sofrer as multas, tem que ir lá autorizar essa inclusão no cadastro, né? Como dizem, fica a dica, né? É isso aí. Ô, deputado, e é bom também deixar claro, né, que esse benefício é para o motorista por automóvel, ou seja, se eu tenho 2 veículos, não vale para os 2 veículos, né? Isso, vale um por cadastro, né? Um por motorista, um por carteira de habilitação. Perfeito. Deputado, assim, o senhor apresentou essa proposta aqui, ela está tramitando, ela vai passar pela análise dos demais deputados. Qual é a sua perspectiva para a aprovação dessa matéria aqui na LESC? Eu
tenho muita convicção da possibilidade de aprovação desse projeto, porque do ponto de vista jurídico não há nenhum empecilho. O legislativo, né, por iniciativa de deputado, tem uma limitação em apresentar incentivos fiscais. Quem tem essa prerrogativa é o chefe do Poder Executivo, é o governador. Mas, nesse caso específico, essa autorização, essa competência está dada pela própria legislação federal. Então, é um caso muito específico. É um dos raros casos em que o incentivo fiscal pode partir de iniciativa de um deputado. Então, como o Código de Trânsito dá essa possibilidade, a Assembleia Legislativa pode, mesmo por iniciativa de deputado, aprovar. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, eu não vejo nenhuma restrição. E no âmbito da Comissão de Finanças, que seria uma segunda análise, haveria aquela hipótese de argumentar da renúncia de receita, que também não é o caso, haja vista aquilo que a gente argumentou em relação ao próprio IPVA. Todo ano é sempre pelo contrário, né? Não é uma renúncia de receita, tem um excesso de arrecadação, porque daquilo que está projetado de arrecadação do IPVA em Santa Catarina sempre avança, sempre arrecada mais. Então não haveria renúncia de receita nesse sentido. E aproveitando a deixa, né, já que estamos falando de IPVA, só para lembrar, também no sentido da utilidade pública, de uma lei que está em vigor e que teve aqui a nossa articulação. Foi uma lei do primeiro ano da nossa legislatura, teve a nossa articulação decisiva para limitar o reajuste abusivo do IPVA em Santa Catarina. Eu não era deputado ainda e lembro de um ano, que foi 2021, pós-pandemia, aquela loucura, que a inflação no Brasil foi bem alta, foi 10%, ou seja, já é uma inflação alta, e o IPVA conseguiu subir 3 vezes o triplo da inflação, 33%. Um reajuste absurdo. Ninguém jamais teve numa empresa ou no salário, né, 3 vezes mais do que a inflação de aumento. E o IPVA subiu 33%. E aí a gente viabilizou, como eu disse, o deputado não pode mexer na alíquota. O IPVA vai seguindo a variação do valor de mercado do veículo pela tabela FIPE. Então a gente conseguiu colocar uma trava. Então a gente colocou um limitador, que é o limite da inflação. Então nunca mais na história de Santa Catarina, é lei, está valendo, está em vigor, nunca mais na história de Santa Catarina o IPVA pode ficar acima da inflação. Segue a fórmula de cálculo, vai variando o IPVA de acordo com a variação de valor de mercado do veículo. Mas nos anos em que isso exceder, que passar da inflação, aplica a inflação. Então, naquele fatídico exemplo, ia aumentar 10%, mas não ia chegar nos 33%. E eu fiz uma pesquisa histórica nos últimos 21 anos. Santa Catarina teve o IPVA acima da inflação em 9 ocasiões. Ou seja, essa trava, esse limite, ia ter sido aplicado 9 vezes. Então, é uma dica importante para todo mundo prestar atenção. Então, graças a uma lei nossa da Assembleia Legislativa, nunca mais na história, em Santa Catarina, alguém vai pagar o IPVA acima da inflação. Maravilha, deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eduardo, obrigado. João, da mesma forma. Um abraço aí a toda a gente amiga de Santa Catarina que está acompanhando aqui a nossa programação. Muito bem, muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Esse programa também está disponível no Spotify, na TV da LESC e nos canais e perfis Assembleia SC no YouTube e no Instagram. Siga nos acompanhando e até a próxima.